Bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians e aqui você terá todas as notícias em primeira mão. Mas antes de qualquer coisa, já vai deixando o seu like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito e bora lá pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque notícia ruim. Hugo Souza machuca e pode não jogar contra o Vitória. E o André Carrilho falou sobre uma oferta do Inter. Será que ele pode sair? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bom, rapaziada, ninguém imaginava por essa, né? O Hugo Souza sofreu uma luxação no ombro esquerdo, não participou da atividade nessa terça-feira e, claro, vai ser avaliado diariamente para ver se ele tem condições de jogar contra o Vitória. Mas já existe uma tendência, caso ele não trabalhe nos próximos dias, de que ele seja um desfalque. Um jogo super importante, um inimigo direto, dá para dizer dessa maneira, né? Porque o Corinthians não atingiu aquela pontuação mínima que a gente entenda como livre de uma possibilidade, ainda que remota, de um rebaixamento, né? Porque o Vitória meio que bagunçou aquela parte de baixo da tabela. O Vitória venceu o Santos, chegou aos mesmos 31 pontos da equipe do Peixe. Claro que o Santos está ali correndo muito mais risco, o Atlético Mineiro, pelo que tem jogado, o próprio Inter. Só que Corinthians e Grêmio, por exemplo, não estão com uma pontuação tão diferente assim. A nota de corte ela subiu para 42 pontos, o que são 6 pontos para o Corinthians ganhar nos próximos 9, 10 jogos. Claro que a gente não está falando de rebaixamento nesse momento, mas, cara, é um jogo difícil, porque o Vitória vai jogar a vida no Barradão, os caras estão mobilizados, e aí, caso o Vitória vença o Corinthians, aí a gente já está falando de uma outra situação. É de um Vitória que chegou aos 34, é o Corinthians que ainda está com 36, é um Vitória que provavelmente deixa a zona do rebaixamento e vai sobrar uma vaga aí. Uma vaga ou para Santos, ou para Galo, ou para Inter, ou para quem vacilar nos próximos jogos. Então, se tornou um jogo perigoso, até pelo que o Vitória vem mostrando nas últimas rodadas, né? O Vitória ganhou o clássico contra o Bavi, lá no Barradão também. Os caras vão fazer uma guerra nesse jogo. Então, todo cuidado é pouco. E não ter o capitão, principal jogador do time, talvez um dos mais, né? Que é, no caso, o goleiro Hugo Souza, obviamente que se trata de uma questão delicada. Ainda mais porque o seu substituto imediato é o menino Felipe Longo, que, cara, entrou numa fogueira, estreou profissionalmente aos 20 anos num clássico contra o Santos na Vila Belmiro. E num clássico em que o Santos jogou o que não jogou no ano. Fez uma partida absurda, né? Tanto que perdeu para o próprio Vitória em casa na rodada seguinte, mas contra o Corinthians os caras viraram o Real Madrid. E aí o Felipe acabou tomando 3 gols, mas obviamente, né, não dá nem para criticar o moleque aí ou entender que ele acabou falhando, alguma coisa assim, porque, cara, realmente ele pegou uma bucha pela frente. Talvez seja bacana ele ter mais sequência em algum momento, né, como esse jogo contra o Vitória, mas é mais um jogo difícil. Porque, como eu disse, o Vitória vai pra cima, o Vitória vai querer... os caras ganharam uma esperança que eles até então não tinham. A gente imaginou que o Z4 estava definido e o Vitória reacendeu, né, ressurgiu das cinzas. E agora? Poxa vida, vai ser difícil pro menino caso ele tenha que jogar. Claro que a experiência e a qualidade do Hugo Souza, elas seriam muito mais interessantes nesse momento. Mas faz parte. Tá com uma luxação, não treinou, vai ser reavaliado dia após dia para a gente entender se o Hugo Souza terá condições ou não, senão vai o Felipe Longo. Vocês sabem, né, que o Mateuzinho e o Maicon estão suspensos. O Mateuzinho tem uma condição um pouco mais difícil, porque ou você coloca o menino Jacaré, ou improvisa o Charles, o Félix Torres, o Kaká, ou qualquer outro lateral por ali, ou faz uma linha de 3 zagueiros e coloca um ponta por ali, sei lá, um jogador de beirada, que eu nem sei quem seria. O ideal talvez fosse o Carrilho, mas o Carrilho ele estará no banco de reservas porque vai ser relacionado depois de 2 meses e meio, até num período muito menor do que se imaginava. O Dorival chegou a nem contar com o Carrilho esse ano, chegou a dar entrevistas nesse sentido e muita gente mesmo imaginava que ele não voltaria. Aí com a Copa do Brasil indo lá para o final de dezembro, a gente até imaginou, bom, talvez ele volte ali 1 ou 2 rodadas antes do fim do Brasileiro para já preparar o ritmo de jogo e ele tá à disposição na Copa do Brasil. E de repente ele volta 2 meses antes do previsto. Impressionante. Ele concedeu uma entrevista para a GE, para o Globoesporte.com, falou sobre essa recuperação, elogiou o departamento médico do clube, falou que dependeu dele também, né? Que ele também se esforçou para retornar antes do previsto, que ele está se sentindo bem, não está 100%, mas isso é uma condição natural, gradativa, né?
ficou muito tempo parado realmente, uma lesão séria, uma cirurgia, uma lesão ligamentar no tornozelo. Enfim, o Carrilho está à disposição e vai ajudar muito, né? Vocês sabem o quanto eu sou fã desse peruano. Antes mesmo da chegada dele, eu falava, cara, ele chegou junto com o Memphis, chegou meio quietinho e tal, esse cara vai dar o que falar aqui no Corinthians. Poxa, cada vez que eu vejo ele jogar, eu me impressiono mais assim com a qualidade de leitura de jogo, técnica que ele tem, impressionante. Só que a gente trouxe até há alguns vídeos de que o Inter estaria programando uma oferta. Essa informação inicial é do Lucas Colar, que é um jornalista que acompanha muito o Inter lá no Rio Grande do Sul. E até falei na época, cara, faz muito sentido, porque vocês sabem da relação que o Carrilho tem com a família Dias, especialmente Emiliano. Eles têm famílias amigas, eles moraram muito tempo lá na Arábia Saudita, quando o Carrilho jogava no Al Hilal e o Ramon era técnico do Al Hilal. Se aproximaram, são eles que indicam o Carrilho para o Corinthians, são eles que transformam o Carrilho no meio-campista. O Carrilho na seleção peruana e por onde passou era um atacante de beira de campo, né? de beirada, e de repente ele se torna um cara ali por dentro jogando muita bola. E no Corinthians da mesma maneira. E aí é curioso, porque eu falei até, cara, faz sentido agora, não tem janela aberta, né? Então isso aconteceria no final do ano. E acho que não está descartada essa possibilidade. Mas o Carrilho acabou falando sobre isso. E ele disse que fala com os dois constantemente. Eles têm uma relação muito próxima, ou seja, só confirma aquilo que a gente já sabia, de que eles mantêm contato, mantêm uma relação. Mas que não tem nenhuma oferta, ele não sabe de nada, não tem nenhuma proposta e que ele está muito feliz no Corinthians. Ele teve um contrato renovado que foi estendido até o fim de 26. Então ele tem contrato até o fim do ano que vem. Ou seja, não é tão simples tirar assim o Carrilho do Corinthians. O que pode acontecer, e aí eu preciso ser honesto com vocês. A gente não está no período de janela. Então, por mais que exista um uma informação, é óbvio que todas as partes negariam. Ao final do ano, o que acontece? Existe uma possibilidade do Corinthians sofrer uma reformulação. Pela questão das dívidas, pela questão de, enfim, tentar compor menos prejuízo para o time, numa folha de pagamento que precisa diminuir. Daqui a pouco você troca prejuízos com outros clubes, daqui a pouco você libera alguns atletas, e eu acharia um escândalo se o Corinthians liberasse o Carrilho ainda mais para o Inter. Mas eu confesso para vocês que eu não sei o que pode acontecer. O Maicon deu uma declaração polêmica, né, no último jogo, falando que, cara, a gente precisa saber se pela nossa parte a gente vai continuar. Não é só se o Corinthians vai renovar com o Maicon. Ele falou, cara, eu preciso entender o que vai ser, porque tá muita gente... esse ano foi muito complicado, muito turbulento. Então os jogadores estão inseguros com o que pode vir. Tem mais um ano de Osmar Stabile até o final do ano que vem, quando acontece uma nova eleição. O Fabinho Soldado. Existem informações de que ele não vai continuar. E aí? Até onde eu sei, o Fabinho é o cara que sustenta o vestiário. É o cara que tem muitos jogadores na mão, praticamente todos, e eles confiam no Fabinho e não na diretoria, até porque a diretoria trocou muito, né, nesse ano. Então, o homem de confiança da comissão técnica e dos jogadores é Fabinho. Cara, se o Fabinho cai, e aí chega uma oferta, vamos supor, de uma comissão técnica que o Carrilho, por exemplo, tem confiança, se sente confortável, vai ter liberdade para jogar, vocês acham impossível que ele saia? Claro que ele é um ativo do clube e o clube não vai poder liberar sem uma compensação. Agora, é um momento mais vulnerável do Corinthians. O Corinthians não tem dinheiro, muitas vezes, para poder compor o salário do dia. E aí, se vem uma oferta para liberar um salário alto, aquela coisa toda, daqui a pouco o Corinthians acaba abrindo mão, mesmo tendo mais um ano de contrato com o Carrilho. Eu só estou alertando, porque ao final do ano muita coisa pode acontecer. Tem muito jogador inseguro. O vestiário, isso eu coloco para você aqui como bastidor. O vestiário ele tá preocupado e no final do ano, não estou nem dizendo aqui que o Inter daqui a pouco seria a melhor solução para o Carrilho, mas estou falando que, cara, o Ramon e o Emiliano estão lá. São caras que o Carrilho confia, por exemplo. Mesmo tendo mais um ano de contrato, o jogador quando força para sair, é difícil segurar. E aí cai o Fabinho, Dorival vai embora, sei lá. O cara fica pensando, o que vai ser do Corinthians no ano que vem? Os caras vão reduzir investimentos, vão ter que pagar as dívidas, vão ter que liberar jogadores, daqui a pouco faz uma rescisão amigável com o Memphis Depay e começa a liberar.
Ah, vem uma proposta pro Garro, o cara vende também, pro Yuri. Então, eu não sei. Eu não quero ser alarmista aqui, mas a situação do Corinthians é muito preocupante. Então, é natural que o Carrilho negue, porque não existe uma oferta agora. Pode haver um interesse, pode haver um contato. Ó, final do ano a gente conversa, aquela coisa toda. E aí acho tranquilo ele dizer que tá feliz aqui, porque eu acho mesmo que ele tá feliz, acho que ele adaptou. Ele é um dos caras fundamentais ali pro Corinthians, pro elenco, perante a torcida, titular absoluto. Então, tá tudo certo nesse momento. É que realmente o futuro ele é nebuloso se tratando do Corinthians pro ano que vem. O que vocês acham? Vocês acham que ele vai? Ele fica? E o Hugo Souza, hein? Comenta aqui. Inscreva-se no canal se você já está inscrito aqui. Me ajuda muito a crescer aqui na plataforma, tá bom? Eu volto na próxima. Tchau! Bastidores, Stabile é pressionado a demitir Fabinho Soldado, mais banco executivo no Corinthians. Uma disputa política nos bastidores do Corinthians pelo comando do departamento de futebol vem opondo conselheiros e profissionais do CT Joaquim Grava, situação que cria um cenário de incertezas para 2026. O presidente Osmar Stabile tem sido pressionado por grupos políticos influentes no Parque São Jorge a demitir o executivo de futebol, Fabinho Soldado, mas tem bancado a continuidade dele, sem a recriação do cargo de diretor estatutário. Fabinho comanda sozinho o departamento desde maio de 2024, quando Rubens Gomes, o Rubão, deixou o cargo de diretor após um racha com o então presidente Augusto Melo. O que pensam os conselheiros insatisfeitos? No Parque São Jorge, sede do Clube Social do Corinthians, há conselheiros que consideram que Fabinho tem salário alto e muito mais poderes do que deveria para um profissional contratado do mercado. Internamente, há quem defenda que o Timão necessita novamente de um diretor estatutário para exercer o controle do funcionamento do departamento. Historicamente, o cargo é usado com fins políticos, seja para fortalecer companheiros ou costurar acordos entre grupos distintos. Foi assim, por exemplo, com Augusto Melo, presidente eleito em 2024, se Rubão, diretor, Duílio Monteiro Alves, presidente eleito em 2021, se Roberto de Andrade, diretor, se Andrés Sanches, presidente eleito em 2018, se Duílio Monteiro Alves, diretor. Há ainda, no grupo dos conselheiros insatisfeitos, uma linha de raciocínio mais pragmática que argumenta que Fabinho, por ter sido contratado na gestão de Augusto Melo, deveria ser demitido depois da confirmação do impeachment, em agosto. Movimentos recentes. Desde que assumiu a presidência, a partir do afastamento inicialmente temporário de Augusto Melo, em maio, Stabile desligou profissionais vinculados à administração anterior. Fabinho é uma exceção que foge à regra. Por isso, toda vez que há problemas no departamento de futebol, os críticos do executivo voltam à carga e pedem sua cabeça. O chefe do departamento de futebol recebeu críticas em episódios como a compra de Cauê Furquim pelo Bahia, a não contratação de mais reforços antes do transfer ban e as ausências de Memphis Depay e José Martínez às sessões de treinamentos. É comum ouvir críticas sobre a montagem e o custo do elenco, que só teve o atacante Vitinho como contratação na última janela de transferências, antes da efetivação do transfer ban que impede o registro de novos jogadores. Atualmente, a folha salarial do futebol gira em torno de 20 milhões de reais, valor considerado altíssimo pelos críticos da gestão para uma equipe que patina no Campeonato Brasileiro e ainda não conseguiu vencer 2 partidas seguidas na competição após 29 rodadas.